Ok, obrigada. Então, vamos então dar início aqui a este webinar, Ansiedade no Trabalho e Burnout. Mais uma vez vou pedir-vos apenas para dúvidas que tenham, estou aqui a desativar o som de todos, guardem para o final, está bem? E desejo um bom webinar a todos e vamos então iniciá-lo, está bem? Portanto, hoje vamos falar precisamente sobre ansiedade no trabalho e burnout e quais são os tópicos que nós decidimos aqui abordar. Ansiedade no trabalho, burnout, ligação entre ansiedade e burnout e prevenção. O que é que vamos falar da ansiedade? Porque nós temos vindo a fazer webinars sobre ansiedade, eu dizia isto no início, mas não sei se já estava aqui toda a gente, penso que não. Nós temos feito webinars sobre ansiedade e é aqui uma grande preocupação da clínica este tema, dado que os números da prevalência da ansiedade têm vindo a aumentar. E, portanto, decidimos aqui, já que é um tema que gostamos também de abordar, relacioná-lo com o trabalho, ok? Estes são os quatro tópicos, digamos assim, grandes que nós vamos abordar, e dentro deles vamos explorar também mais alguns pontos, está bem? Introduzindo, portanto, como temos vindo a falar nos webinars anteriores, portanto, fazendo também aqui uma ligação para quem esteve nos webinars anteriores, a ansiedade tem uma função importante na nossa sobrevivência, no entanto, quando em excesso pode controlar a nossa vida por nós e deixar-nos a sobreviver em vez de a viver. E o trabalho ocupa uma grande parte do nosso tempo diário. Portanto, quando vivemos com grande ansiedade, podemos enfrentar vários desafios. E é também por isso que nós decidimos fazer este webinar. Revendo, o que é a ansiedade? Nós falamos também anteriormente. A ansiedade e o medo são duas emoções que andam de mão dada, sendo que a ansiedade vai expressar o medo perante uma ameaça ou uma preocupação, e tanto o medo como a ansiedade, em alguma quantidade, são emoções normativas e adaptativas que nos permitem proteger do perigo. Ok? Num nível saudável, portanto, a ansiedade é funcional e útil e tem uma função importante na nossa sobrevivência. No entanto, temos de falar sobre o que é a ansiedade elevada. A ansiedade ou o medo em excesso, quando persistem para além do evento que os desencadeou ao ponto de interferir negativamente no nosso funcionamento, podem ser prejudiciais e podem tornar-se um problema. E, portanto, podemos estar aqui perante uma patologia, depois podem ser as perturbações, de ansiedade, a perturbação da ansiedade generalizada, as fobias, ataques de pânico, entre outros. E começando aqui o tema novo, ansiedade no trabalho. Alguns investigadores sugerem que o stress ocupacional pode de facto ser um fator de risco para sintomas de ansiedade. E vamos ver então quais os fatores que aumentam a ansiedade no trabalho e que são aqui considerados fatores de risco. Temos a sobrecarga de trabalho, se as tarefas que eu tenho, eh, se tenho pressões de tempo que também vamos ver a seguir, muito provavelmente a minha ansiedade também vai aumentar, principalmente se tivermos aqui dificuldades de gestão de ansiedade e de stress. As exigências do trabalho, a falta de apoio administrativo. Em alguns estudos, isto foi assinalado como algo que causava muita ansiedade aos empregados, baixa satisfação no trabalho, também um nível baixo de apoio dos colegas de trabalho, as pressões de tempo, que falava há pouco, também o trabalho no tempo livre, portanto, haver aqui um incumprimento do horário de trabalho e levar esse trabalho para casa é também um dos fatores de risco para ansiedade elevada relacionada com o trabalho, e, portanto, stress ocupacional, conflitos de papéis, e aqui conflitos de papéis é quando são, ou quando nos são atribuídas, ou quando temos funções diferentes e incompatíveis ao mesmo tempo, ou quando as nossas funções se sobrepõem às de outro colega. Também, mau ambiente de trabalho, excesso de comprometimento com o trabalho, portanto, haver aqui uma dedicação muito grande ao trabalho, que muitas das vezes interfere naquilo que é o nosso tempo livre, no nosso tempo de lazer. A desmotivação, e aqui podemos considerar até o desligamento ativo do trabalho, e a exaustão emocional, ok? Portanto, quanto mais emocionalmente exausto, mais ansiedade também vou sentir.
ok? Portanto, acaba por ser aqui um círculo vicioso. E, portanto, nós vemos aqui estes fatores, de risco e o que nós percebemos é que se muitos destes fatores estiverem a acontecer e forem contínuos ao longo do tempo, mais probabilidade nós temos de ter níveis, elevados de ansiedade, ok? E agora vamos falar sobre quais as consequências desta ansiedade elevada no trabalho. Por exemplo, menor qualidade de vida. Sabemos que a ansiedade elevada pode prejudicar a nossa qualidade de vida, pode induzir alterações no nosso sistema imunitário. Aqui, também numa perspectiva mente-corpo, nós sabemos que há uma ligação que mente e corpo são um, portanto, se formos buscar também aquilo que falamos nos webinars anteriores, sistema nervoso parasimpático e simpático, nós sabemos que quando estamos num estado constante de ansiedade ou de stress, o nosso sistema simpático está constantemente ativado e é muito difícil o parasimpático, que é o nosso sistema de relaxamento, de segurança e de proteção, ser ativado. E, portanto, está ali sempre o simpático, em hipervigilância. Também menor desempenho no trabalho. E depois isto desencadeia uma série de outras coisas. Maior risco de erros, mais conflitos, mais dificuldade nas interações com os outros, sejam colegas, superiores hierárquicos, mesmo no atendimento ao público, perante clientes, perante pacientes, ou o que for. Também menor disponibilidade para a vida extra-trabalho, portanto, para a vida pessoal, para lazer, para familiares, para amigos, para nós mesmos. E depois também sabemos que a ansiedade prolongada, ou o stress prolongado, pode resultar em sofrimento psicológico e isto tem interferência no nosso funcionamento diário. Vamos ver também mais à frente que isto pode resultar irritabilidade, desmotivação, fadiga, entre outros. Além disso, a ansiedade no trabalho está diretamente relacionada com o stress crónico, e isto pode também levar a doenças psiquiátricas. E mesmo temos aqui doenças psiquiátricas, mas mesmo doenças físicas também. Também vamos já mais à frente. E aqui falamos principalmente de perturbações de ansiedade e de perturbações do humor, nomeadamente a depressão. E então, o que é o burnout? O burnout, ou também pode ser chamado síndrome de esgotamento profissional, é um tipo específico de stress ocupacional, ou seja, de stress que é provocado pelo trabalho, ok? Ou, podemos até dizer aqui, um stress provocado pela forma como nós estamos a lidar também com o trabalho, ok? O burnout constitui-se como um risco psicossocial, sendo um dos maiores riscos para a saúde física e mental, quer dos trabalhadores, quer de toda a gente à volta. E também vamos ver isso mais à frente. É também um fator que interfere no bom funcionamento das organizações, sendo que esta questão de risco psicossocial responde aos aspectos da organização, da gestão do trabalho, e quando digo aqui organização, é também no sentido de entidade empregadora, nos contextos sociais, ambientais, relativos ao trabalho e que vão ter efeitos, a vários níveis, nomeadamente psicológicos e sociais. Quais os sintomas então de burnout? E normalmente define-se que o burnout tem aqui uma dimensão ou é dividido em três dimensões, digamos assim. A exaustão emocional, a despersonalização e menor realização profissional. A exaustão emocional caracteriza-se por falta de diminuição da energia e do entusiasmo, sentimento de esgotamento de recursos, uh, deem-me só um segundo que eu recebi aqui uma solicitação de gravação e vou ter de rejeitar, está bem? Não se preocupem que depois a gravação é disponibilizada no nosso canal do YouTube, está bem? Continuando. Portanto, exaustão emocional é falta de diminuição da energia e do entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos, porque o burnout é precisamente isso, há um esgotamento de recursos da pessoa, quer físico, quer mental. Despersonalização ou desumanização
em que passa a haver uma atitude distanciada, contactos mais impessoais, com pouca afetividade, tornamos-nos mais distantes, menos empáticos relativamente aos outros. Aos outros, novamente, colegas, superiores hierárquicos, clientes, pacientes, no caso de atendimento ao público. Menor realização profissional, portanto, há uma tendência para nos autoavaliarmos negativamente e há um sentimento de infelicidade e insatisfação com o nosso desempenho profissional, ok? Salientar que quando nós experienciamos um burnout, isto não acontece de um dia para o outro. E, portanto, decorre aqui do processo de desenvolvimento de vários sintomas, e é também por isso que nós decidimos fazer este webinar, no sentido de tomada de consciência, perceber sinais de alerta, ok? Antes de chegarmos a este ponto de burnout. Além disso, também podemos sentir manifestações físicas, manifestações emocionais, comportamentais e sociais. E vamos explorar cada uma delas. Por que é que isto acontece? Antes de mais, lá está aquilo que falávamos. Se o burnout é um esgotamento, nós sabemos que a ansiedade então está no seu pico. Sabemos que se a ansiedade está no seu pico, o sistema nervoso simpático está sempre ativado. Portanto, estamos sempre no vermelho, ok? E, portanto, se o sistema nervoso simpático está ativado, não o sistema nervoso parasimpático está desativado e nós não conseguimos desligar. Isto é o que realmente acontece. A pessoa não consegue desligar, ok? E então ocorrem estas manifestações físicas. Falamos de fadiga, uma sensação de cansaço constante, dores musculares, dores lombares, de cabeça, verificamos alterações de sono. Muitas das vezes as pessoas levam o trabalho para casa, mesmo que não levem o trabalho literalmente para casa, vai com elas no pensamento, vão as preocupações relativamente ao trabalho, alterações de apetite e, como falamos, também há uma fragilidade no sistema imunitário. Também manifestações emocionais, portanto, de forma geral, há menor bem-estar e satisfação com a vida, há sentimentos de fracasso, derrota, desamparo, há também maior pessimismo e até sintomas depressivos, ok? Muitas das vezes acontece, e isto acaba por ser um círculo vicioso, como falávamos há pouco, é se eu começo a estar mais ansioso, chego a um determinado patamar em que fico exausto, fico esgotado, entro em burnout. As coisas começam a não correr bem, automaticamente eu vou deprimir, ok? Manifestações comportamentais. Falamos de isolamento, lentificação na realização das tarefas habituais, portanto, há uma dificuldade em fazer as tarefas habituais, em assumir as responsabilidades habituais. Um, Aumenta o absentismo, há mais descuidado, digamos assim, a chegar atrasado, sair mais cedo, entre outros. Também manifestações sociais. Portanto, normalmente verifica-se uma deterioração das relações sociais e familiares. Lá está, indo buscar aqui uma visão mais sistémica, se nós não estamos bem, também as nossas relações, também as pessoas à nossa volta não vão estar tão bem. Qual a ligação entre burnout e ansiedade no trabalho? Vários estudos têm demonstrado que realmente existe uma ligação entre burnout e ansiedade. Particularmente daquelas três dimensões que nós vimos, que eram exaustão emocional, despersonalização e menor realização profissional, nomeadamente a dimensão da exaustão emocional, e já te expliquei também o porquê. Alguns investigadores colocam esta questão, que é, será que são a mesma coisa? E para vos responder, alguns autores defendem que sim, que há uma considerável sobreposição entre características da ansiedade clínica e o burnout, e, portanto, isso sugere que não deveriam ser consideradas como entidades distintas. No entanto, a maioria dos estudos revela que não, de facto, são construtos diferentes. Portanto, embora pareça haver esta associação entre burnout e ansiedade, esta associação não é tão forte ao ponto de indicar que realmente há uma sobreposição entre as duas variáveis. E, portanto, várias revisões sistemáticas verificam que a correlação entre as duas não é tão forte, no ponto de se poderem considerar como a mesma coisa,
e até concluíram que intervenções seriam mais eficazes se fossem consideradas como coisas separadas, ok? No entanto, podemos falar aqui de uma relação causal, ok? A maior parte dos estudos concluíram que a ansiedade pode de facto levar a burnout. E vamos falar aqui de três coisas: neuroticismo, ansiedade de estado e ansiedade de traço. Num estudo demonstrou-se que o alto neuroticismo, que é aqui a tendência para experimentarmos emoções mais negativas, medo, culpa, stress, ansiedade, era uma característica central do burnout e foi considerado um preditor comum de todas as dimensões do burnout, aquelas três que falamos inicialmente. Noutro estudo, a ansiedade de estado, que corresponde a uma resposta emocional passageira, que acontece num determinado momento face a determinado fator, foi também um preditor estatisticamente significativo de burnout. Outro estudo traz aqui também a ansiedade de traço, ou seja, indivíduos mais propensos a experimentar níveis mais elevados de ansiedade também têm a maior probabilidade de desenvolver burnout. Portanto, a ansiedade de traço é precisamente a ansiedade como traço de personalidade, digamos assim. Há uma predisposição para reagir às situações de forma consistentemente ansiosa. E agora, quais são então as consequências do burnout? E vamos explorar aqui várias dimensões. Dizer-vos também que nós, como seres, somos várias coisas. Na nossa vida estão presentes várias dimensões e, apesar de idealmente se defender que elas são separadas, elas na verdade não são, ok? E, portanto, a nossa situação no trabalho vai afetar tudo o resto, assim como nós temos na vida pessoal, vai afetar tudo o resto. E vamos começar então pela vida profissional. Quais as consequências do burnout a nível profissional? Temos o absentismo, portanto, mais faltas ao trabalho, a perda da produtividade, há a diminuição do compromisso com o trabalho, há mais acidentes e mais erros no trabalho, ok? Também na vida pessoal temos muitas consequências e eu diria que até as mais significativas. Diminuição do bem-estar. Há evidências crescentes de que o burnout, como resposta negativa ao stress, representa um fator de risco não apenas para a depressão, mas também para doenças cardiovasculares e outras doenças somáticas. Sabemos que há uma ligação entre doenças cardiovasculares e stress e também de outras doenças somáticas, nomeadamente doenças respiratórias. Ok? Posso indicar-vos também aqui, introduzindo um livro, para quem gosta destas questões também de mente-corpo, quando o corpo diz não, de Gabor Mate, em que ele também fala destas questões, desta ligação que há entre stress, o que é que isso causa no nosso organismo, e acaba por ser muito interessante de ler. Depois, como também já vimos, acaba por ter um impacto nas nossas relações sociais e na nossa vida familiar. Também pelo que vimos, a questão de hum, a nossa disponibilidade para aquilo que não seja trabalho ser muito menor, não é? E, portanto, podemos ter menos paciência para os nossos filhos, menos paciência para os nossos pais, para companheiros, para tudo o resto, até para nós mesmos. E agora dizer-vos que o burnout é contagioso. Ou seja, o burnout representa um risco não apenas para nós próprios, mas também para os nossos colegas. E porquê é que é contagioso? Porque há tensão psicológica, há diminuição dos níveis de envolvimento no trabalho, de dedicação, de motivação para o trabalho, e isto pode ser transferido para os outros elementos da equipa de trabalho. Lá está, novamente, se formos buscar a parte sistémica, se nós estamos no milênio, e por isso aqui esta imagem magnífica dos fósforos, isso vai transparecer também para os outros e, havendo também um mau ambiente, isso também vai ter impacto nos outros. Além disso, além de ser contagioso, pode colocar em risco também a saúde ou o bem-estar dos outros. E aqui estamos a falar dos outros, principalmente, em casos de atendimento ao público. Como vimos, o burnout está associado à diminuição da qualidade dos serviços que são prestados e a um aumento de erros no trabalho.
Também está relacionado com dificuldade na tomada de decisão. Portanto, naturalmente, principalmente, e também vamos ver isso um bocadinho mais à frente, principalmente profissões, nomeadamente profissionais de saúde, que acabam por lidar aqui com situações mais vulneráveis, percebemos que realmente há aqui consequências que podem ser bastante graves. Custos económicos. E estes custos económicos não são só a nível individual, são também a nível organizacional. A nível individual, por exemplo, a perda de salário, sabemos com o absentismo, outras consequências que eventualmente o burnout pode ter, temos aqui perdas, gastos adicionais com consultas e tratamentos. E isto aqui, para qualquer situação de saúde mental ou de saúde, não só relacionado com o burnout. Nós sabemos que o facto da saúde mental não ser ainda muito considerada tem consequências também a nível económico para o nosso país. A nível organizacional, temos então o absentismo, erros e acidentes de trabalho e a redução da produtividade. Dar-vos aqui também um dado que só em Portugal estima-se que o stress e o burnout custem às empresas 3,2 mil milhões de euros por ano. Ok? Com isto que nós vimos aqui. Absentismo, erros e acidentes de trabalho, redução da produtividade. Ok? E agora, quais são então as populações especialmente vulneráveis a burnout? E vamos falar de duas populações: profissionais de saúde e os professores. Por que é que normalmente estas populações são especialmente vulneráveis? Porque envolvem tarefas de contacto muito próximo e de envolvimento emocional. E as exigências do trabalho são também muito grandes, que nós vimos atrás, que são também um fator de risco para a ansiedade elevada no trabalho. Deixar-vos também aqui alguns dados estatísticos sobre o burnout. O burnout é um dos riscos psicossociais que mais afeta as organizações, afeta mais de 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia. As situações de stress ou burnout são responsáveis por 50 a 60% do absentismo laboral nas empresas europeias, e, portanto, também percebemos aqui o porquê daquele custo económico tão grande. Durante a Covid-19, mais de metade dos profissionais de saúde apresentaram sinais de burnout, stress e ansiedade. Mais de 60% dos professores portugueses sofrem de burnout. Neste estudo, identificaram também quais são os fatores que mais contribuem para o burnout nos professores e falaram de excessiva burocracia, indisciplina, a sensação de não conseguirem acompanhar os alunos de forma individual. Também, o relatório Eurodisse colocou em primeiro lugar no ranking de stress no local de trabalho os docentes portugueses. Também neste estudo identificaram aqui quais os principais fatores responsáveis por isto. Trabalhos administrativos, o facto de sentirem a responsabilidade pelo sucesso dos alunos, exigências feitas pelos superiores, excesso de avaliações e a dificuldade em manter a disciplina na sala de aula. Também, 53% dos millennials já faltaram no trabalho por situações de burnout. E aqui millennials conhecida também como geração Y, tanto nascidos entre 1980 e 1995. Neste estudo foram entrevistados adultos entre os 23 e os 38 anos, que isto foi realizado em 2019, e 96% dos participantes revelou que o burnout afetava o seu dia a dia, 60% sentia exaustão física diariamente e 57% exaustão mental. Daí nós falarmos, o burnout é um esgotamento, quer físico, quer mental. O que contribui então para o desenvolvimento de situações de burnout. Mais uma vez dizer-vos que há vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de situações de burnout e que o burnout é uma resposta prolongada a estressores crónicos relacionados ao trabalho, ok? E isto significa que a ansiedade está sempre elevada, sempre no vermelho, ok? Alguns desses fatores são carga de trabalho superior à capacidade do profissional,
falta de autonomia e controle sobre as tarefas, baixo propósito ou significado nas tarefas realizadas, realização de tarefas perigosas ou de grande exigência emocional, horários de trabalho contínuos e excessivos e horários por turnos. Quando falamos aqui de horários de trabalho contínuos e excessivos, estamos a falar de horários superiores a 8 horas diárias. Horários por turnos também sabemos que é uma coisa que atinge muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e que também isto é muito desregulador. Ok? E se houver aqui uma dificuldade também em gerir estas questões, pode também resultar em burnout. Além disso, existência de poucas ou nenhumas pausas para descanso. O dado que indicam na literatura é que mais de 5 horas de trabalho consecutivo é um fator de risco, portanto, a importância das pausas, conflitos e má relação entre colegas e superiores hierárquicos. Também dificuldades de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a incapacidade de resolução de problemas pessoais que impactam o trabalho. Ainda faltam aqui mais três: salários baixos, em que a pessoa sente que o esforço que tem não está a ser devidamente recompensado, sentimentos de insatisfação pessoal, e portanto também aqui, aquilo que falávamos, as dimensões da nossa vida a estarem interligadas, e sentimentos de inadequação profissional. Se nós nos sentimos inadequados para o trabalho e nos sentimos como incapazes de o realizar. E agora deixo aqui esta pergunta também fundamental, que é: como é que eu estou a lidar com o trabalho? Estou a fazer demasiado? Estou a exceder limites? Não estou a respeitar-me? Estou a hipervalorizar situações porque são gatilhos que vêm lá de trás? Portanto, também esta questão de estarmos atentos a nós próprios e de percebermos se há aqui outra gestão que podemos fazer. E qual o tratamento dessas situações de burnout? E vamos falar muito brevemente de farmacoterapia e de psicoterapia. Mais uma vez reforço que, tratando-se o burnout de uma situação de esgotamento de recursos, quer físicos, quer mentais, muitas das vezes é necessário medicação para nós realmente conseguirmos aqui reequilibrar o nosso sistema. Nós sabemos que, de facto, situações de ansiedade, stress, de burnout, muitas outras, depressão, trauma, causam alterações estruturais e químicas no nosso cérebro. E, portanto, a medicação vem para combater isso mesmo. Portanto, para restabelecer aqui a atividade de neurotransmissores, atividade neuroquímica. Mas sempre auxiliada de psicoterapia. Porque também, na maioria das vezes, o que se verifica é que o burnout resulta também da forma como nós lidamos com as coisas. E é também disso que vamos falar a seguir na prevenção. E, portanto, é importante este acompanhamento psicoterapêutico para nós adquirirmos e fortalecermos os nossos recursos. Como prevenir o burnout? E vamos falar aqui de medidas individuais. O que eu dizia inicialmente, que nos vamos focar muito mais no indivíduo do que nas organizações. Primeiro, rentabilizar micromomentos para nos conectarmos connosco. Portanto, aqui quase o mindfulness, portanto, foco no momento presente. Aproveitar momentos, podem ser os mais mínimos, em que estamos a fazer a higiene das mãos, em que estamos a lavar os dentes, a preparar refeições, o que for, como uma oportunidade para fazermos uma pausa e focarmos em nós. Ganhar consciência, regular emoções, focar na respiração, focar no corpo. Fazer aqui exercícios, por exemplo, de grounding, portanto, de enraizamento, sentir os pés no chão. Alguns exemplos. Dar nome ao que estamos a sentir, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade a fazer. Que é, sempre que algo nos perturba de alguma forma, nós podemos e devemos parar e dedicar um tempo a perceber o que é isto. O que é que nós estamos a sentir e dar um nome. Estamos zangados, estamos preocupados, estamos sobrecarregados, estamos exaustos. Portanto, nomear e ganhar consciência é o primeiro ponto. E depois, sabermos porque é que eu estou a sentir isto? O que é que aconteceu no meu dia? O que é que poderá ter causado esta emoção? Porque as emoções falam também connosco. E, portanto, o que é que esta emoção está a querer comunicar? Muitas das vezes nós ignoramos aquilo que estamos a sentir,
E o que acontece é que se a emoção vem para nos dar uma mensagem e não está a ser ouvida, ela vai se tornando cada vez maior. E é também disso que o livro que vos falei há pouco fala, que é da importância de nós ouvirmos o nosso corpo, porque senão ele vai arranjar forma de falar mais alto. Equilíbrio entre trabalho e lazer. Portanto, falamos aqui de respeitar horários de trabalho, não levar trabalho para casa, hum, respeitar horários de trabalho, portanto, não passar as 8 horas de trabalho por dia, estabelecer também limites com a entidade empregadora, com as chefias, relativamente ao cumprimento desse horário. E deixo também aqui um exercício que é o exercício de fecharmos a porta. Claro que depende do sítio onde nós trabalhamos, mas antes de sair do trabalho, há algo que me esteja a preocupar, que eu tenho de fazer no dia seguinte, então vou pegar numa folha, numa caneta e vou colocar lista de tarefas. O que é que eu tenho de fazer amanhã? Pego naquela lista e coloco numa gaveta, num armário, em algum sítio. E isto é a primeira porta que nós estamos a fechar, de fica para amanhã. Segunda porta a fechar é a porta do gabinete, a porta, se trabalharmos, por exemplo, numa loja, num hipermercado, quando saímos pela porta daquele sítio. É a segunda porta que estamos a fechar. E só voltamos ao trabalho no dia seguinte ao abrir a porta novamente. Portanto, deixar o trabalho no trabalho. É fundamentalmente aqui um exercício também de visualização. Ok? E relativamente àquela questão de estabelecer limites com a entidade empregadora, também sabemos que nem sempre é fácil. Deixar também aqui a nota, que é, não sei se também se temos aqui empregadores, mas dizer que todos somos humanos e humanos com várias dimensões de vida. E, portanto, de tudo o que nós vimos até agora também sabemos que todos temos a ganhar se estas situações de burnout forem evitadas. Depois, o que é que eu consigo controlar? Muitas das vezes nós vemos-nos confrontados com situações desconfortáveis no trabalho que realmente aumentam o nosso stress, aumentam a nossa ansiedade portanto, é também importante pararmos para pensar. O que é que eu controlo? O que é que depende de mim? O que é que eu não controlo? O que é que não depende de mim? Ok? Muitas das vezes, e principalmente quando estamos ansiosos, estressados, quando temos algumas características específicas, como o perfeccionismo, necessidade de controlo, quase que tudo o resto à nossa volta nós temos de controlar. E às vezes nem são coisas que nos dizem respeito. E, portanto, também fazer este exercício de ganhar perspectiva, ganhar consciência, desvalorizar aquilo que nós não conseguimos controlar. Falar-vos também da gestão do tempo. E trago-vos aqui a matriz de Eisenhower, não sei se já conhecem, mas que é uma boa ferramenta para nós organizarmos e gerirmos o nosso tempo e as nossas tarefas. A matriz de Eisenhower permite-nos definir o que é prioritário e urgente para, de certa forma, haver aqui uma melhor gestão do tempo, uma melhor organização e não ficarmos sobrecarregados. Temos aqui importante, urgente, será para fazer agora, importante, não urgente, é para agendar, urgente, não importante, delegar se for possível, não importante e não urgente, eliminar se possível. Também gestão de stress e ansiedade. E falamos de estratégias de relaxamento, respiração diafragmática, também aquelas que falei inicialmente, grounding, mindfulness, tudo isso, de forma a que seja possível, aquilo que nós falávamos há pouco, o sistema nervoso parasimpático ser ativado, portanto, o nosso sistema de relaxamento e o nosso trabalho. Também exercício físico regular. Nós sabemos que o exercício físico é fundamental, quer à mente, quer ao corpo. Há uma regulação dos neurotransmissores, funciona como um ótimo antidepressivo, portanto, permite-nos aumentar a resistência ao stress, permite-nos libertar hormonas de stress e tem muitos efeitos também secundários. Melhoria da qualidade de sono, maiores níveis de energia, aumento da autoestima, entre outros. Depois, três coisas boas, ou também conhecido como um diário da gratidão. Isto é um exercício que podem fazer diariamente e é pensar ou escreverem em três coisas boas que vos aconteceram durante o dia ou três coisas boas do vosso dia.
pelas quais são gratos ou simplesmente vos fizeram sentir bem, ok? Muitas das vezes nós temos ansiedade elevada, se as coisas começam a não correr bem, como eu falei há pouco, depressão, se isto se mantiver também muito no tempo, exaustão emocional, burnout. E, portanto, muitas das vezes, se nós temos aqui sintomas depressivos, há um pessimismo, há uma catastrofização. Então vamos aqui recuperar as coisas boas. Sono. Boa higiene de sono, dormir entre 8 e 9 horas por noite, ter horários fixos para deitar e levantar. E por último, pedir ajuda. Se estão constantemente ansiosos, se sentem exaustos, se não estão a conseguir manter o funcionamento habitual, se acham que desde há algum tempo estão a ter algumas alterações no vosso humor, no vosso funcionamento, procurem ajuda. Procurem a ajuda de um profissional qualificado, isso também é importante de repetir. Dizer-vos também que a Ordem dos Psicólogos disponibiliza no site um diretório de psicólogos que estão inscritos na Ordem. E, portanto, também lá podem recorrer para garantir que o profissional que vos está a acompanhar, ou o profissional que estão a ponderar que vos acompanhe, está devidamente credenciado. Em jeito de conclusão, deixo aqui uma frase que achei que se adequa bastante a esta questão do burnout e do que falamos hoje, que é o burnout é o que acontece quando se tenta evitar ser humano por muito tempo. E, portanto, se nós somos resistentes e achamos que temos de funcionar como robôs, como máquinas constantemente, nós estamos a evitar ser humanos. E, portanto, prestarem também atenção a isto. Somos muita coisa para além de trabalho. Aqui também há alguma bibliografia que foi utilizada para a realização deste webinar e falar-vos muito brevemente sobre algumas atividades da clínica. Temos um e-book sobre a ansiedade que é gratuito. Podem obtê-lo no nosso site ou no nosso Instagram. Vai ter informação sobre o que é a ansiedade, como funciona, o que é que pode causar ansiedade elevada, estratégias que podem usar para gerir melhor a ansiedade. Falar-vos também da consulta de consciência, que é uma consulta de rastreio psicológico para quem tem ansiedade, para quem está a notar diferenças no seu funcionamento, no seu humor, para quem acha que pode estar aqui a entrar numa situação de burnout, pode ser aqui uma solução. É uma única consulta para tomada de consciência, daí também este nome. É mais acessível que uma consulta de psicologia habitual e, no fim, pode ser dada ou não orientação para acompanhamento psicológico. Falar-vos que as nossas consultas de psicologia e psiquiatria podem ser presenciais em Águas Santas, na Maia, ou online, por videoconsulta. E deixar-vos aqui também os nossos contactos para mais informações. Deixo-vos o nosso contacto telefónico, o nosso e-mail, o nosso Facebook e o nosso Instagram. Caso ainda não nos acompanhem nas nossas redes sociais, podem ir lá acompanhar-nos. Lá encontram também alguns posts informativos e também estas atividades que nós vamos divulgando e que vamos fazendo. Por fim, agradecer-vos pela presença, pela inscrição e pela paciência de ficarem até aqui. E vamos então abrir aqui algum espaço para que possam tirar dúvidas que tenham.